Gravou. Pronto. Bom, agora que nós estamos gravando, né, eu queria iniciar desejando bom dia para todas e todos que estão aqui e agradecer imensamente a presença da Andréia e do Anderson, que vão aqui conversar conosco sobre um tema muito interessante, um super up-to-date. Estou vendo que a sala já está enchendo e queria apresentar, né, nossos palestrantes, a professora Andréia Vasconcelos Gonçalves. Ela é fisioterapeuta, ela é doutora em Ciências da Saúde aqui pelo departamento, pela Toco Gineco, né, da Unicamp, e ela é uma grande amiga, uma pessoa muito querida e que tem uma experiência enorme no cuidado com as gestantes. E também o professor Anderson Pinheiro, que trabalha aqui conosco todos os dias e que também é uma pessoa muito querida. Nem vou ficar falando, senão eu vou perder muito tempo falando, né, do quanto eu gosto dessas duas pessoas que estão aqui hoje e falando de um tema tão importante e que a gente precisa abordar aqui, tá certo? Então, Andréia e Anderson, a palavra é de vocês fiquem à vontade para usar esse espaço da reunião. Uma coisa que eu só vou pedir, né, vou falar que eu sempre falo, eu vou pedir que as pessoas coloquem todos os comentários, dúvidas no chat, e o Anderson organiza tudo isso e passa para a Andréia. Eu sei que às vezes dá vontade da gente conversar com as pessoas, mas se a gente abre para todo mundo conversar, a nossa reunião fica muito confusa e a gente não consegue controlar tempo e o que precisa. Então, a aula vai ficar gravada e todos os questionamentos, elogios, tudo mais, eu vou pedir para que vocês coloquem no chat. Tem alguém dando eco, eu não sei quem está com duas coisas ligadas, celular e computador, precisa desligar um deles, tá bom? Eu vou deixar o espaço com vocês, mas eu acho que é o Anderson que está com duas coisas ligadas. Mas isso, acho que já assumiu agora o eco. Acabei. Isso. Deia e Andy, vocês podem me chamar de Fer também, tá? Porque nós estamos aqui entre amigos. Por favor, o espaço é de vocês. Tá certo. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, então, de estar participando aqui dessa reunião de departamento, agradecer a Andréia e a Fernando por essa parceria. E eu combinei com a Andréia que enquanto o pessoal entrasse ainda na reunião, eu ia fazer uma pequena introdução a respeito de como que eu conheci o Spinning Babies e como é que eu comecei a estudar um pouco mais aprofundar meus conhecimentos a respeito desse mecanismo aí do parto. Então, basicamente foi que como vocês sabem, eu trabalho aqui na universidade eu também tenho um consultório privado, trabalho em hospitais privados aqui de Campinas e região. E eu comecei a ver que, às vezes, durante o trabalho de parto, as pacientes que vinham acompanhadas de doulas ou de enfermeiras obstetrizes, elas acabavam fazendo algumas manobras durante o trabalho de parto que facilitavam a evolução e a descida do nenê pelo trabalho de parto. E eu comecei a questionar um pouco a respeito de onde tinha vindo todo esse conhecimento, como é que esse povo tinha aprendido essas manobras, e qual era, basicamente, a ideia dessas manobras, desses movimentos que eles fazem no Spinning Baby. Que ele é na verdade, é uma marca. Tem uma pessoa autorizada em enfermagem aqui na Unicamp, que é uma graduação. E aí, assim, na verdade, eu entendi em relação às manobras e todo o mecanismo do parto, eu também fiquei surpreso positivamente sobre a base da literatura a respeito desse assunto tão legal. E
E eu fiquei bastante surpreso, porque é tudo baseado em evidência científica. Então, todos esses movimentos, eles são baseados na literatura. Então, a gente pede um pouco, que a gente fica com um pouco de receio, principalmente quando tem a presença de algumas dores, trabalho de parto, a gente acaba questionando, porque dos movimentos que faz, de onde vêm esses movimentos. E, na verdade, não. Na verdade, é tudo baseado cientificamente. Então, o trabalho de parto, o mecanismo de parto, e tentar ampliar um pouco mais a aplicação desses movimentos do Spinning Babies aqui dentro da universidade, fora daqui. Universidade, para a gente conseguir. Ela ajuda bastante no meu trabalho de parto, e a gente queria trazer isso um pouco mais para a universidade e transformar a nossa assistência ao trabalho de parto e o parto, e se duvidar até mesmo pré-parto aqui dentro da universidade. Então, André, deixo a palavra para você. Hoje a rainha é você que tem que falar, eu não posso ocupar muito do seu tempo. André, ele precisa ligar o seu som. Você está mutada, Andréia. Pronto. Vamos volta agora. Pronto, André, agora está o som, estamos começando a ver sua aula, só não está no modo apresentação ainda. Obrigada, gente. Pronto. Vocês estão me ouvindo aí na fala de vocês? Mas Sim, tá tudo bem. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje falando para vocês um pouquinho dessa experiência da atuação da fisioterapia na sala de parto, com o tão polêmico Spinning Babies, mas também outras práticas que a gente tem utilizado aqui no CAIS. Né? Eu quero agradecer imensamente a doutora Fernanda, ao Anderson também, por esse momento aqui, essa conversa gostosa que a gente vai ter a partir de agora. Eu quero começar apresentando a Gayle para vocês, que é essa senhora aí no meio da fotografia. Eu tive a oportunidade de conhecer a Gayle em 2018, no CIAParto, quando eu fiz o curso de preparação de educadora perinatal Spinning Babies, e porque também tinha essa curiosidade de entender do que se trata essa abordagem de preparo de parto. Então, o Spinning Babies é uma abordagem, né, de preparo de parto que inclui exercícios que a mulher pode fazer sozinha e também auxiliada por profissionais da assistência ao parto, ou pelo próprio marido, ou o companheiro, o parceiro dela. E a Gayle, na verdade, ela foi muito inteligente, porque ela trouxe, ela compilou, depois de 35 anos acompanhando partos como obstetriz nos Estados Unidos, ela, tanto no contexto hospitalar quanto no contexto domiciliar, ela começou a perceber que algumas técnicas da terapia manual, existe as técnicas manipulativas independentes da fisioterapia, ela percebeu que utilizando essas técnicas, o parto era mais fluido, evitavam-se as paradas na progressão do parto, né? Então, ela compilou 3 ferramentas, vamos dizer assim, para o preparo de parto, simples, que podem ser ensinadas para a equipe de assistência e que a mulher pode fazer ao longo da gestação
inclusive durante o parto. E ela observou, né, que a resposta tanto ao mecanismo de parto mais fisiológico, com menos dor, é muito positiva, né? Então, ela, em 2001, patenteou a marca do Spinning Babies e começou a divulgar e disseminar essa ideia pelo mundo. Então, ela tem feito vários workshops e cursos preparatórios. Em 2018, eu fiz o curso, que é o curso de educadora perinatal Spinning Babies. E aí, o que é esse princípio, né? Quais são os 3 princípios do Spinning Babies, né? Ele é muito pautado no equilíbrio do corpo. Então, quando eu tenho músculos, articulações, ligamentos, fáscias em equilíbrio, eu trago uma simetria no meu corpo, eu posiciono melhor o útero, e assim eu posiciono melhor o bebê dentro do útero, facilitando que o bebê adquira a posição de flexão da cervical e facilite a entrada na pelve para iniciar o trabalho de parto. Então, o trabalho de parto acaba sendo mais fluido e sem as paradas, né, de progressão. Então, ela também utiliza a gravidade para fazer contrapesos aí no corpo da mulher, para estirar alguns ligamentos, principalmente os viscerais, né? Estirar as fáscias ou estimular mecanicamente as fáscias para que a nutrição desses tecidos seja melhor e assim a função deles. E o movimento, né? Então, a gente, quando movimenta uma articulação, quando a gente está movimentando a pelve da mulher, a gente está facilitando a abertura dos estreitos para que o bebê passe com mais facilidade por ele, né? Então, essas são as 3 irmãs do equilíbrio do Spinning Babies. Ela recomenda que seja feitas as 3 irmãs a partir da 20ª semana de gestação em gestantes de risco habitual. Então, a primeira figura é a sustentação da barriga do rebozo, com o rebozo. O rebozo é uma manta de tear que surgiu em tribos maias, né? Então é da tradição mexicana, de parteiras mexicanas. Envolve, então, a barriga com o rebozo, faz uma pequena tração, aí como a gente pode ver o companheiro fazendo nessa gestante, e essa oscilação, ele vai provocar uma pequena oscilação nas mãos, que vai ajudar a ir relaxando os ligamentos aí da pelve, aliviando dores e ajudando a reposicionar o bebê. A inversão inclinada para frente, a segunda técnica aí que ela ensina, é uma postura derivada da yoga, né? É uma postura que vai favorecer aí o alongamento de músculos da respiração. Então, quando a gente coloca a mulher na posição invertida, o peso, o polo fetal vai se apoiar no fundo do útero, o fundo do útero apoia no diafragma, alongando o diafragma, e a própria posição que ela está nos braços vai alongar intercostais, grande dorsal, músculos acessórios aí da respiração. Mas o ponto crucial e que eu acho interessantíssimo dessa posição é que, colocando a mulher nessa alteração da gravidade, ela vai estirar os ligamentos uterinos, né, principalmente o útero sacral, né? Então, vai promover o equilíbrio, né, dessas estruturas, diminuindo as tensões, e um dos postulados aí do Spinning Babies é que vai ajudar na dilatação do colo do útero, porque quando a gente, inferindo que a gente tendo tensões nesse ligamento, a gente pode impedir ou atrasar ou dificultar a dilatação do colo do útero. E a liberação deitada de lado, a terceira técnica que ela postula, é muito interessante, porque ela vai provocar, a mulher fica deitadinha, alinhada, né, ombro e quadril, a perna de cima, ela pendula para fora da cama, ela se apoia aí num
numa cadeira ou num anteparo para que ela não perca o equilíbrio e ela possa relaxar. A pessoa que vai aplicar a técnica vai fazer uma pressão em direção ao chão e uma oscilação no sentido antero-posterior, que vai ajudar a relaxar também ligamentos sacroiliacos, ao mesmo tempo que vai fazer um alongamento aí do tensor da face lata e todo o trato iliotibial, provocando também um aumento da mobilidade dessa região para facilitar a rotação interna do bebê na hora da passagem pelo estreito médio. Então, cada uma dessas posturas, né, cada uma desses exercícios tem uma finalidade e ela é muito pautada em fundamentos da biomecânica ou da fisiologia, principalmente das fáscias. Né? Um outro pressuposto que elas sugerem para essas mulheres no pré-natal além de fazer esses exercícios das 3 irmãs, né, que são exercícios baseados na prática de yoga, que vão trazer equilíbrio muscular, ligamentar, né, e aumentar as possibilidades de mobilidade da pelve e do corpo em si. Vai favorecer, então, o melhor posicionamento do bebê, né? Eu abro espaços no corpo dessa mulher para que o bebê se posicione de maneira, na apresentação cefálica para melhor disparo aí do parto. Não sei se é essa a melhor palavra. Uma outra coisa que é interessante da abordagem do Spinning Babies é que ela tira de foco, ou ela deixa de valorizar a evolução do trabalho de parto em relação à dilatação do colo do útero e começa a lançar o olhar para a altura do bebê. Então, aonde está esse bebê? É a pergunta mais interessante que ela se faz para a gente entender qual dessas técnicas que elas treinaram durante o pré-natal que a gente pode aplicar durante o parto para favorecer essa fluidez. E aí, eu entro na minha, né, quando eu fui Andréia, da travou nossa um pouquinho o pelve. som, travou um pouquinho o seu som, volta que a gente perdeu um pedaço. Aqui? Não, lá mesmo, só que você vai, Que parou. onde eu entro, não, só esse finalzinho que você ia explicar quando você vai começar a escolher pela altura do bebê. Quando eu falo sobre a altura do bebê na pelve, é porque ela quebra um paradigma de que a dilatação do colo uterino é um fator de progressão do parto. E ela lança, nós que estamos aplicando o Spinning Babies no intraparto, a gente valoriza a altura do bebê na pelve para, em alguns momentos de parada da progressão, são leituras dos estreitos pélvicos e da fluidez. Trazer aqui para vocês alguns conceitos que são conhecidos por todos nós, mas que, quando nós nos tornamos bípedes, nós tivemos um alongamento do músculo isquiotibial, que é um dos flexores do joelho, e ao mesmo tempo que isso aconteceu, ele puxou as espinhas isquiáticas para o meio do estreito médio. Aqui. Então, nós tornamos o nosso parto humano muito mais laborioso e dificultoso por causa da nossa posição bípede do que em relação aos macacos.
né? Então, os macacos, porque eles ficavam em 4 apoios, os bebês, a pelve, ela era um funil sem nenhum tipo de curvatura. Então, o bebê podia nascer em occipito sacro, a própria macaca pegava o seu bebê e trazia de frente para o seu corpo, e ela mesma dava conta sozinha de participar do seu parto. Nós, hoje, precisamos de apoio, porque nós nos tornamos bípedes, as espinhas isquiáticas entraram para dentro do estreito médio, e a nossa cavidade pélvica. Falhou o som de novo, Andréia. Dá para a gente retomar aí? Relacionadas aqui com os planos de Deli, essas aberturas, em relação aqui aos planos de Deli, a gente vê que o estreito superior é o estreito menos modificável em termos de mobilidade. Então, ele vem e ele, por ele estar na linha de articulação da sacroiliaca, ele tem pouca modificação durante o parto. O estreito médio, ele é mais horizontalizado e ele, marcadamente, é um dos que mais se modifica durante o trabalho de parto. E também o estreito inferior pode ser modificado aí durante o trabalho de parto. Então, para que isso aconteça, a gente precisa de mobilidade, a gente precisa de exercícios, a gente precisa favorecer os movimentos extrínsecos e intrínsecos da pelve. Né? Os movimentos intrínsecos da pelve estão relacionados com os movimentos da báscula, né, da nutação e da contranutação do sacro. E eles modificam a cavidade da pelve menor. Os movimentos extrínsecos nem sempre modificam a cavidade da pelve. Quais são esses movimentos extrínsecos? Os da coxo-femoral e da lombosacra. Mas se a gente ampliar esses movimentos em alguns momentos do parto e treinando antes, né, no pré-natal, a gente consegue ter alguma modificação. Então, quando a gente vai pensar em exercícios aí, durante o preparo de parto e o parto, a gente favorece quando a gente acocora a mulher ou faz os afundos, né? Aí são poucos exemplos, tá? A gente favorece a nutação do sacro e do ilíaco, abrindo o estreito inferior e favorecendo aí o período expulsivo do parto. Na contranutação, por exemplo, a gente favorece a abertura do estreito superior, favorecendo o encaixe do bebê, né, no trabalho de parto. Então, todos os movimentos em que a gente promove rotação externa e abdução de coxa, nós estamos ajudando o encaixe do bebê. Então, esse treino de mobilidade deve ser feito no pré-natal, mas a gente pode também colocar aí no intraparto. Então, acontece que existem ligamentos, né, que vão impedir essa movimentação do sacro em relação aos ilíacos, né? Então, o ligamento sacroiliaco, aqui no 1, eles vão impedir a contranutação. Então, quando eles estão tensos, né, em algumas mulheres, né, com sobrecarga de peso, que não praticam atividade física, ou que adquirem posições viciosas, né, muito tempo sentada, muito tempo em pé, essa tensão nessa região vai dificultar o encaixe do bebê, porque não vai acontecer a contranutação. Quando existe tensão no sacro espinhoso e no sacro tuberoso, esses dois elementos aqui, nós vamos impedir o expulsivo, né? Então, nós vamos ter uma dificuldade, né, de fazer a nutação. Então, os exercícios do Spinning Babies vão ajudar nesse ganho de mobilidade, né? E aí, agora, eu vou falar um pouquinho para vocês
eu avaliei, vamos dizer assim, cada uma dessas posturas do ponto de vista biomecânico e fisiológico, né, trazendo aí à luz dos estudos da fisioterapia, né. Então, essa técnica aí do alívio de lado, ela foi descrita, ela é modificada, na verdade, por uma das técnicas do Bien Pha, que foi um dos estudiosos franceses de fisiologia da terapia manual, um dos primeiros a falarem sobre fáscias e pontagens, né? E ele, num livro aqui, que a gente tem antigo, da época da minha graduação, para vocês terem ideia, ele já descreve a manipulação aqui do quadril para liberar justamente a sacroiliaca. Para nós, fisioterapeutas, né, isso faz muito sentido, porque a gente vem estudando o papel das fáscias no movimento, né, como é que eu vou dizer, nas terapias manuais, né, então as fáscias durante muito tempo foram negligenciadas, os cadáveres, quando eram dissecados, eles, por ficarem no formol muito tempo, o formol danificava as fáscias e durante muito tempo ela não foi estudada, né, recentemente, aí, com as tecnologias de conservação dos cadáveres, foi possível começar o estudo das fáscias, né? Então, muito dos trabalhos aí, dessas técnicas de terapia manual, são pautadas nessa fisiologia. A fáscia é um tecido conjuntivo denso e irregular que conecta os músculos, os ossos, os órgãos, através do corpo como um todo, dando continuidade através de uma manipulação de um lugar, eu consigo ter uma resposta em outro. Né? A continuidade do tecido conjuntivo ao longo do corpo funciona como uma matriz integrativa do corpo. Então, ela tem linhas, né, hoje são descritos, né, existem livros, né, sobre a face, um dos famosos hoje em dia é o Trilhos, esqueci o nome do Tom Myers, acabei de esquecer, mas ele define justamente essas linhas miofaciais que vão ser descritas desde da relação com os ossos, com os músculos e com os órgãos que ele corresponde. E essas linhas miofaciais, elas são profundas, elas podem ser cruzadas e elas podem ser funcionais. O interessante quando a gente fala de fáscia por exemplo, uma curiosidade dentro do parto, quando a mulher está no período expulsivo, a vocalização é importante porque a relação do períneo com os músculos das cordas vocais vai se comunicar de uma maneira que quando ela vocaliza, ela liberando a região dos músculos ióides, ela relaxa também a musculatura vaginal. Então, tem um sentido e uma explicação miofacial para alguns comportamentos estereotipados do parto. Também não é possível quando as mulheres estão fazendo a contração dos artérios, que também corresponde à fáscia, a outro tipo de fáscia, a fáscia mais profunda, que vai fazer com que ela tenha esse movimento estereotipado. Isso, obviamente, nos partos mais fisiológicos. Né? E quando a gente fala de fáscias, a gente compreende um conceito que é o de tensibilidade, ou seja, a integridade das tensões. Então, quando eu pressiono, comprimo uma região do corpo, a outra região que está interligada por essa fáscia vai responder com uma tração ou com uma resposta de movimentação quando existe fluidez. Então, existe um componente mecânico e um componente metabólico nessas fáscias, né? O mecânico está muito relacionado com as tensões que a gente coloca nos tecidos, machucados, tensões, né,
alterações de tônus musculares, e os metabólicos, que quando a gente está muito relacionado com a nutrição dos tecidos daquela região. Então, quando eu libero aquela região mecanicamente, eu também tenho uma ativação ou um melhor fluxo sanguíneo que vai melhorar a função dos órgãos correspondentes àquela fáscia. Então, vai existir uma fluidez dos tecidos. E aqui eu tenho um videozinho para a gente entender quando a gente fala de tensibilidade. Quando eu manipulo uma região aí da pelve, eu tenho uma resposta ali na região cervical, na região do tronco, das fáscias que se correspondem. E aí, eu trouxe para vocês um estudo de 2011 de 3 pesquisadores europeus que avaliam uma metodologia ele discute, na verdade, a relação entre as fáscias e artérias do ponto de vista embriológico. Ele consegue reproduzir uma tensão na região, numa região determinada do corpo, fazendo uma manipulação facial, e com um Doppler, ele verifica que o fluxo sanguíneo e a nutrição daqueles tecidos melhora. Então, ela consegue associar um mecanismo fisiológico e terapêutico da professores que lança a mão de metodologias capazes de avaliar o efeito da fascioterapia naquela, não só no músculo, mas na região vascular, porque quando a gente aplica técnicas de manipulação de fáscia na região correspondente ao útero, a gente libera aqueles tecidos e a gente sabe que até hormonalmente elas vão ser melhor absorvidas e a função do útero começa a ser otimizada para fluir melhor o parto. E aí eu quero trazer justamente essa imagem, que é uma imagem da fáscia endopélvica, e aonde está pousado o útero gravídico e toda a relação que existe com o ligamento redondo, o útero sacral, as estruturas, colocar elas em tensão é a função do útero. E aí, Ideia, eu vou pedir para você repetir isso para a gente. Cada uma dessas posturas, né, Ideia, vou pedir para você repetir, porque está dando um delay, está dando uma interferência. Não sei se você está com 2 pontos ligados, mas essa explicação é super importante. Eu estou aqui querendo prestar atenção e vou te pedir se você pode repetir dessas faces, aonde o útero está posicionado. Do ponto de vista da fascioterapia, faz muito sentido uma postura como a inversão inclinada para frente, que, como eu disse, ela traciona essas estruturas, o ligamento útero-sacral, o ligamento redondo e o ligamento, o ligamento redondo, o ligamento largo e o útero sacral. Eles são... Olhou de novo, acho que vai ter que voltar mais um pouquinho, porque esse slide... o fluxo, função daqueles tecidos seja otimizada, essa imagem é muito boa, porque ela vai justamente mostrar a relação
relação da fáscia em... Posso seguir? E como eu estou falando das fáscias, as fáscias também têm... existem outras terapias, como a yoga, o pilates, que também podem ser explicados a partir desse conceito da tensigridade e das fáscias. Então, hoje, a gente sabe que as técnicas, né, de yoga, as técnicas de relaxamento mente-corpo ajudam no parto. A gente, inclusive, teve pesquisas aqui no departamento com yoga e gravidez, né, então, a gente tem estabelecido aí os efeitos da yoga para o preparo de parto e com resultados no trabalho de parto. O que é difícil para a gente atualmente é isolar uma postura. Então, esse trabalho aqui que eu trouxe da Cochrane é justamente para dizer que a gente já sabe que a yoga ajuda, mas a gente também isola uma postura como a inversão inclinada à frente dentro do contexto do parto para entender justamente como ela pode ajudar. Então, esse é um dos nossos desafios. E eu fico feliz, eu trago isso aqui, porque eu vejo que existem pesquisas acontecendo né, nesse sentido. Aqui também um outro trabalho de 2017, que investiga o efeito do programa de yoga antinatal na percepção da dor no trabalho de parto e os resultados do parto. Então, foram 60 mulheres, né, que foram avaliadas, foi avaliada a dor aos 3 e 4 centímetros de dilatação e 2 e 4 horas após a primeira aferição, né? A intervenção foi 1 hora de yoga 3 vezes por semana a partir da 26ª semana, e o grupo controle experimentou altos índices de dor aos 3 e 4 centímetros de dilatação e 2 e 4 horas após a primeira aferição em relação ao grupo que praticou yoga. O grupo que praticou yoga ainda teve menos chance de indução de parto e menos índice de cesárea, menor duração do 2º e 3º estágio do parto. Então, fundamenta muito os essenciais diários que as meninas do Spinning Babies postulam. O nosso desafio aqui como eu disse anteriormente, é trazer uma dessas posturas para o contexto do intraparto e criar metodologias que a gente possa avaliar aí os efeitos na evolução do parto. Um outro recurso aí que as meninas do Spinning Babies utiliza é o rebozo, né? Essa manta que tem sido difundida por 3 parteiras mexicanas, por tradição oral. Elas trouxeram esse conceito do rebozo para a América e para a Europa. Oriundas de outras parteiras mexicanas tradicionais que utilizam ainda esse artefato para envolver o corpo da gestante, produzir pequenas vibrações que vão ajudar a relaxar esses ligamentos e fazer uma fascioterapia. Então, o rebozo é um tipo de fascioterapia, ele faz sentido para nós por causa disso. E quando eu estava preparando essa aula, eu quis ver se existia na literatura alguma coisa sobre o rebozo, e eu encontrei aqui um trabalho de parteiras americanas que utilizaram o rebozo para corrigir uma posição, uma occipito sacra, occipito posterior direita, eu acho, em uma primigesta. É um case report, mas o interessante é que elas descrevem o rebozo, elas fazem um resgate histórico, né, de onde ele surgiu, como ele deve ser usado, né, e elas adaptaram aqui a maneira de usar o rebozo na região lombosacra, né, da impossibilidade de você subir na cama, você usar com mulheres que podem até
inclusive está sob analgesia, elas aplicar entre as contrações de uma primigesta que estava com parto com 7 centímetros de dilatação. Opa. As contrações dessa conta, né? Elas acabam descrevendo, e eu achei interessante trazer para a gente ver que pelo menos existe um protocolo descrito aí para ser usado em ambientes hospitalares. Um outro trabalho que eu publicado é um trabalho que avalia a experiência das mulheres com mulheres, e elas relataram que o rebozo criou sensações corporais que diminuíram a dor e experiências positivas psicológica e fisicamente falando, né? E elas inferem que os profissionais devem usar o rebozo como uma ferramenta. Atinge vocês, porque eu estava para o Brasil essa técnica maravilhosa. E aqui no CAISM, como que a gente tem utilizado o Spinning Babies? No contexto do centro obstétrico, aí na primeira foto, eu estou fazendo o levantamento da barriga com rebozo numa gestante. A gente ainda tem bastante dificuldade, aliás, eu acho que eu apliquei uma vez essa técnica na enfermaria, com uma gestante no pré-natal, nós não aplicamos a inversão no centro obstétrico. E aqui, num atendimento individual de uma gestante que tinha dor pélvica, né, estava com dor em sacro ilíaca, e eu acabei utilizando o alívio de lado para favorecer também a mobilidade, melhorar a dor. E a gente pode usar no contexto do centro obstétrico, a gente utiliza justamente para quando a gente quer promover assimetrias na pelve para ajudar a rotação do bebê pelo estreito médio. Existem outras técnicas que são sugeridas pelo Spinning Babies em situações especiais, eu vou descrever algumas delas para vocês. Então, o lift and tuck, que são, isso mesmo que está descrito, a gente faz uma elevação do abdômen da gestante e empurra para dentro, como se a gente colocasse o bebê dentro da pelve superior, né, do estreito superior. Geralmente, a gente utiliza quando as contrações estão fortes e doloridas, e ainda não teve encaixe do polo fetal no estreito superior. Quando não há a progressão do trabalho de parto, aqueles trabalhos de parto arrastados, que ficam numa latência longa, né? Quando as dores são muito superiores àquela fase do parto em que a mulher está, né? E a gente aplica muitas vezes com a mulher apoiada na parede, como vocês estão vendo aí na foto, mas também a gente pode ficar atrás da mulher de suporte e usar o rebozo envolvendo aqui a região do abdômen para fazer essa elevação e o encaixe do bebê para dentro da pelve. Elas recomendam que a gente faça essa manobra por 10 contrações. O shake Dapple existe também parada da progressão da dilatação, edema do colo e os assincletismos, né? A gente inclina a mulher à frente, né? Faz a inclinação invertida à frente e envolve o quadril no rebozo e faz uma pequena chacoalhadinha a fim de dar a oportunidade do bebê desencaixar e voltar a reencaixar de maneira
adequada, corrigindo esses assincletismos. E a gente faz entre as contrações. Uma outra postura que é muito interessante é o Open Knee Chest, ou gêmito peitoral, que pode ou não ser utilizada com esse rebozo, com o rebozo aqui no apoiando a parte anterior da coxa. Essa posição vai alongar aqui o eixo longitudinal do corpo da mulher e ampliar o diâmetro anterior e posterior da pelve e, assim, o estreito superior. Do parto, vai ajudar também na rotação interna do polo fetal e ajudar a reencaixar o polo fetal quando existem os assincletismos, a apresentação em occipito sacra ou a apresentação composta, quando o bebezinho vem com a mãozinha no rosto. Essa postura aí anterior, a gente recomenda não fazer se a cabeça do bebê estiver móvel, se existe risco de AVC, hipertensão, aumento do líquido amniótico. Tá? E a última postura é o Watcher's Pose, que é esse aumento aí da extensão da coluna. A posição pode ou não ter apoio aí nos pés, o ideal é que tenha um apoio nos pés para ficar mais confortável para a mulher, vai permitir o encaixe do polo fetal na pelve materna, também é indicada quando existem assincletismos ou algum grau de deflexão da cabeça do bebê. Muitas vezes, quando o polo fetal está impactado ali na sínfise púbica e nas apresentações também em occipito sacra. Bom, a gente falou bastante do Spinning Babies, né, e eu queria chamar a atenção aqui que a fisioterapia não se resume ao Spinning Babies, né, nós temos outros recursos que a gente utiliza na sala de parto, o Spinning Babies é mais um deles, não necessariamente as pessoas que atuam na sala de parto são instrutoras ou tiveram o treinamento do Spinning Babies, né? O Spinning Babies é uma abordagem que é ensinada para doulas, é ensinada para obstetras, é ensinada para obstetrizes, enfermeiras, obstetras, então ele é bem democrático nesse sentido. E nós, da fisioterapia, entendemos que ele vem complementar uma ação nossa, e ele tem muito sentido para a gente, porque ele tem uma fundamentação aí, como o Anderson falou, dentro da fisiologia e da biomecânica. Aqui no CAISM, a gente já tem usado bastante as compressas quentes para ajudar no relaxamento aí dos músculos da articulação sacroiliaca, dos paravertebrais, os transversos, para ajudar justamente na contranutação sacral e no encaixe do bebê. Né? Isso já está bem estabelecido, as meninas da enfermagem no centro obstétrico já também aplicam, acho que já está bem introduzido no nosso serviço. O que a gente tem de desafio agora é fazer o uso da compressa quente para ajudar aí nos períneos, né? Então, eu trouxe esse trabalho que foi um trabalho que estudou 75 mulheres que tiveram aplicação de 15 a 20 minutos de compressa quente no períneo aos 7 centímetros de dilatação e uma segunda aplicação aos 10 centímetros de dilatação no plano zero. E elas tiveram uma duração da segunda fase do trabalho de parto. Elas tiveram uma diminuição da duração da segunda fase do trabalho, que estuda o efeito dessas compressas no índice de lacerações, trials, né, que compilou aí 2.103 mulheres que utilizaram as compressas quentes no períneo, comparadas com o grupo controle que não utilizaram. Foi utilizada essa compressa na segunda fase do trabalho de parto durante os puxos e no então, e baixo índice de laceração grau 3 e 4. Então, são medidas acessíveis, baratas, que a gente, colocando na segunda
risco de episiotomia. O desafio é trazer isso para o contexto aí do centro obstétrico, de repente, nas mulheres, a melhor por aí, com um períneo intacto. Outra técnica que a fisioterapia tem utilizado aí no centro obstétrico do CAISM são as terapias manuais, a gente inferindo aqui nessa primeira foto pressões, né, na região do joelho para aumentar a assimetria aí da pelve, então a gente movimenta o ilíaco, afasta as espinhas isquiáticas e ganha amplitude no estreito médio para ajudar o bebê a rodar e encaixar. As técnicas pontuais de terapia manual e manipulatórias, né, liberação miofacial da região sacroiliaca, a contrapressão pélvica, então, durante a contração, comprimir e apertar a região da as tuberosidades, afastar as tuberosidades isquiáticas, ou o contrário, apertar mais pertinho das tuberosidades isquiáticas para ajudar no encaixe. Então, a contrapressão pélvica deve ser pensada muito também com essa relação aí do polo fetal, a altura do polo fetal na pelve da mãe, para a gente não impactar e não impedir a movimentação e a descida do bebê, né? O volante pélvico, que é uma das terapias manuais que a gente gosta muito, a gente vai colocar a nossa mão aqui na borda da crista ilíaca da mulher, a outra mão na borda da tuberosidade isquiática e promover movimentos suaves de anteroversão, retroversão, abdução do ilíaco, adução do ilíaco, a ponto para justamente liberando as sacroiliacas para ganhar mobilidade no sacro e favorecer a fluidez desse parto, né? Quando as mulheres estão anestesiadas, a gente fica um pouco limitada nas atuações, né? Uma das que a gente tem aplicado em algumas situações do centro obstétrico é a abdução do quadril com a rotação interna do fêmur, com o intuito de promover essa assimetria e a abertura do estreito inferior para favorecer o expulsivo. E o nosso desafio grande é o uso da bola feijão. A gente tem a bola feijão aqui na fisioterapia e a gente tem um desejo, né, de introduzir, principalmente no momento em que as mulheres estão sob analgesia e impedidas de se movimentar. Então, eu trouxe um trabalho aqui, que é uma revisão sistemática de ensaios clínicos controlados com o uso da bola feijão, né, e o objetivo foi avaliar o efeito dessa bola na redução do tempo do trabalho de parto. Foram incluídos ensaios clínicos envolvendo mulheres em trabalho de parto com gestação única, um único feto, apresentação cefálica e termo, né. O grupo experimental usou a bola feijão no trabalho de parto e o controle não. Então, foram incluídos 4 trials, né, com 330 mulheres que usaram o peanut ball e 318 que foram o controle. E eles observaram minutos em relação ao pessoal que usou a bola feijão. Então, teve uma tendência a diminuir o tempo de trabalho de parto, aumento da incidência de parto espontâneo vaginal e diminuição da incidência de parto cesárea. Então, para finalizar aqui a nossa aula, eu gostaria de dizer que a atuação da fisioterapia na sala de parto vai trazer inúmeros benefícios para as mulheres, né? A participação é muito porque elas vão ter mais consciência do corpo. Nós, fisioterapeutas, levamos um trabalho educativo sobre o que o corpo pode fazer, a potencialidade do corpo dela dentro no momento do trabalho de parto, a relação que o bebê, o movimento, a inteligência do movimento do bebê pela pelve dela, o vínculo, né, do bebê o vínculo da mãe com o bebê também pode ser iniciado nesse momento, para que a mulher tenha uma experiência melhor do parto, para que o parto não seja só para ele ser ressignificado e não ser lembrado como um sofrimento,
né? E a mulher tenha uma experiência física, mas também psíquica positiva, né? Então, os nossos desafios em relação ao Spinning Babies, a certificação e a capacitação, ele exige uma certificação, né? É uma certificação que envolve um investimento, o serviço ajuda muito a difundir essas práticas e a gente acredita que isso possa beneficiar muito as mulheres, né? As metodologias de pesquisa ainda também são um desafio para nós, criar metodologias de pesquisas que comprovem essas inferências desses benefícios todos. E uma das nossas metas, o uso aí a introdução de verdade da bola feijão no nosso centro obstétrico, é o nosso próximo passo. E a Abrafisme, que é a Associação de Fisioterapia em Saúde da Mulher, brasileira de Fisioterapia em Saúde da Mulher, ela tem uma campanha importante que a gente abraça, que é a introdução de fisioterapia nas maternidades, né? Embora isso não seja uma RDC específica para fisioterapia, nas maternidades existe uma forte recomendação e um movimento, não só da Abrafisme, mas dos conselhos regionais de fisioterapia, para que o fisioterapeuta seja parte integrante das equipes de centro obstétrico no país. Existem já algumas maternidades aqui no Brasil que já estão introduzindo fisioterapeutas no centro obstétrico. Uma delas é o CEPACO, em São Paulo, e essa é a nossa luta nesse momento. E para finalizar, eu quero agradecer essa equipe maravilhosa da qual eu faço parte, as fisioterapeutas responsáveis pelo serviço de fisioterapia daqui do CAISM, são profissionais de excelência que, além de assistência, elas exercem a docência no nosso curso de especialização e pesquisa. E eu quero agradecer também às alunas do curso de especialização, que são a força motriz desse trabalho. Graças a ela e é por causa delas que a gente tem uma atuação hoje respeitada dentro do centro obstétrico. Muito obrigada. Muito obrigado, Andréia. Excelente apresentação. Fiquei muito feliz com o que você apresentou. Eu acho que o Spinning Babies é um curso que eu acredito de certa forma complexo. Ele tem uma carga teórica muito grande e depois um período de treinamento prático também extenso, que obviamente não daria para apresentar aqui tudo nessa reunião de departamento, que a gente tem uma limitação de horário. Também esse nem era o objetivo, a gente precisava mesmo apresentar para a nossa comunidade aqui do CAISM o que é o Spinning Babies, de onde veio, como é que ele pode atuar como adjuvante para a gente na nossa assistência ao parto aqui do CAISM. A gente tem algumas perguntas, André, eu vou apresentar aqui para você, por favor, se você puder responder. A primeira é do João Paulo, ele pergunta qual a idade gestacional ideal para começar o preparo para o parto, e se uma paciente que não teve esse preparo durante o trabalho de parto, a sua gestação, se ela pode ser beneficiada do Spinning Babies durante o trabalho de parto. Sim, muito provavelmente vai precisar das 3 irmãs durante o trabalho de parto. Não necessariamente, mas pode ser que ela precise e ela pode, sim, a gente pode aplicar essas práticas durante o parto. As idealizadoras, aí a Gayle sugere que a gente comece o trabalho do pré-natal, né, com o Spinning Babies a partir de 20 semanas, que é quando o útero sai da pelve menor para o abdômen e começa a acontecer justamente os estiramentos aí do ligamento redondo, do largo, das tensões aí também articulares. Legal. O Brito traz em torno aqui para a gente uma discussão, né, a respeito, acho que a gente entra aqui um pouco a respeito do que você falou
da dificuldade da gente ter metodologia científica para realizar pesquisas em relação a isso, e ele faz algumas pontuações aqui relacionadas principalmente a alguns questionamentos a respeito do ligamento uterosacro, que na verdade ele parece ser mais um tecido conectivo, acaba ficando até de certa forma interrogado a sua participação de forma efetiva durante o trabalho de parto, e que o estrogênio seria um estimulante dos ligamentos que talvez impediriam a distensão desses ligamentos aí durante o trabalho de parto. Outra coisa que ele colocou aqui que mostra que alguns trabalhos mostram que você tem uma posição de pé pode aumentar um trauma perineal severo durante o parto, e que isso pode ser talvez explicado por uma tensão ligamentar, mas não se sabe exatamente. E na verdade é isso, ele coloca em pauta um pouco essa discussão, porque assim, muita coisa a gente ainda precisa estudar a respeito do mecanismo do parto, sobre assistência ao parto, e ele acredita que o Spinning Babies pode ser, sim, colaborador ao trabalho de parto, mas algumas coisas ainda precisam ser investigadas mais profundamente, correto, Luiz? Ou fiz um resumo do que eu fiz de forma errada? Perfeito, sumarizou perfeito. Obrigado, viu? Parabéns aos dois. Eu concordo. Eu concordo com o Luiz. Eu acho que a gente até já teve algumas conversas aí no corredor, né, Luiz, sobre como avaliar, né, esses efeitos nesses ligamentos. Existe aí uma inferência, né, da atuação das fáscias também no mecanismo neuroendócrino, né, do ligamento uterosacral, mas, assim, a gente está engatinhando ainda muito na questão das fáscias, nas pesquisas dos efeitos, mas existe uma inferência, uma forte inferência de que quando a gente manipula aquela região, a gente também neuromodula alguns mediadores químicos, e por que não dizer alguns hormônios, né? Então, a gente relaxa a região, e eu acredito fortemente que a gente pode colaborar, assim, para modificar aí fibras colágenas e elásticas, e toda a consistência aí do colo do útero para ajudar na evolução do trabalho de parto. Mas, assim, precisa ter pesquisa, né? Precisa muito ter pesquisa, a gente precisa tornar isso uma ciência. Isso. A Juliane perguntou aqui sobre o rebozo, qual o tecido que ele é usado, qual o movimento se faz, acho que você explicou um pouco aqui nas suas imagens depois, e por aproximadamente quanto tempo? Originalmente, o tecido do rebozo, ele é de tear, né? Aquela região, a trama tem que ser forte o suficiente para não ceder, né? E eu uso, às vezes, toalha, às vezes uso lençol, às vezes uso canga, o que tiver ali por perto, quando eu não estou com o meu rebozo. Mas isso falando fora aqui do CAISM, mas aqui no CAISM eu tenho usado muito lençol. Geralmente, se ela está em trabalho de parto, eu faço entre as contrações. As oscilações, elas são oscilações curtinhas, como vibrações. A gente tem o intuito de acessar mecanorreceptores nos músculos, nas fáscias, nos ligamentos, para neuromodular justamente o sistema nervoso autônomo, ativar o parasimpático para relaxar aquela região. Por quanto tempo? Fora do trabalho de parto, quando a gente ensina as 3 irmãs, geralmente todas essas técnicas devem ser feitas por 3 minutos, né? A do rebozo e a do alívio de lágrima, para a gente ativar os mecanorreceptores. A inversão inclinada para frente, a gente fala para ela ficar por 30 segundos ou 3 respirações completas. Legal. O João comentou alguma coisa aqui a respeito da anestesia, e também uma questão que eu queria colocar para você, porque algumas
você colocou na sua apresentação algumas limitações quando a paciente está na analgesia, e eu queria que você comparasse de alguma forma o trabalho que a gente consegue fazer nas gestantes aqui que estão sob analgesia e no serviço privado, porque na verdade a gente já trabalha, a gente já tem uma parceria aí no maternário, a gente tem algumas pacientes de trabalho de parto que a gente faz acompanhamento conjunto, e a gente consegue aplicar muitas desses movimentos, dessas coisas relacionadas ao spinning baby também na paciente sobre analgesia. Será que você podia comentar um pouco a respeito disso? A gente, quando a gente utiliza técnicas diferentes de analgesia que permitem que a mulher se movimente, a gente tem uma gama maior de aplicação dessas manobras aí do spinning baby, né? Então, a gente fica realmente limitado quando aqui no nosso serviço a analgesia é uma analgesia que impede a movimentação da mulher, então, com spinning babies, talvez a gente consiga usar o alívio de lado, por isso, inclusive, que a gente tem vontade de introduzir a bola feijão, né, no contexto aí da anestesia. A anestesia limita muito a nossa atuação. Então, até porque ela é dentro de um centro, do centro cirúrgico, a mulher não pode andar, ela não pode mais ficar na vertical, como a gente prioriza, né, para a evolução do trabalho de parto. Então, a experiência fora daqui com a perilocking, né, é muito boa. Eu tenho, eu antes tinha até um preconceito em relação à analgesia. Hoje eu já olho a analgesia assim, tipo, não, ela vai ajudar, porque realmente está precisando ter uma ação aí no sistema nervoso autônomo dessa mulher, porque com muita dor ela nunca vai, hormonalmente falando, liberar os tecidos para o corpo responder a uma fisiologia do parto mais adequada, né? Então, eu tenho uma experiência muito boa de usar o spinning babies fora daqui com outros contextos de analgesia. Legal. Dando continuidade à avaliação da anestesia, a Amanda Dantas perguntou aqui se a limitação quando a paciente é analgesiada, ela é relacionada à posição da paciente ou tem alguma interferência do agente anestésico que é utilizado? Ou que ela quer dizer assim, que se com o perilocking, igual você já comentou, você poderia fazer todas as manobras, ou se ainda assim tem alguma manobra que é impeditiva de fazer quando a paciente está em perilocking? As inversões, eu acho que independente da analgesia, a gente não deve fazer, né, Anderson? Porque o efeito aí da posição da gravidade, abaixando a cabeça com uma paciente analgesiada, não deve ser muito positivo, né? Eu não tenho muita experiência com isso, mas eu utilizo mais as técnicas que eu consigo trabalhar na posição vertical. Então, o rebozo, ou deitada, né, o alívio de lado. Então, os agachamentos, as posições aí que a gente trabalha, os afundos. Então, as posições invertidas eu não utilizaria com analgesia. Agora a minha pergunta. Você acha, André, lógico que em relação à assistência ao trabalho de parto, eu acho que o acompanhamento multiprofissional é sempre o melhor, obviamente. Mas eu estou querendo, assim, dar um estímulo aos residentes, se, de repente, se eles aprenderem a técnica dos spinning babies, você acha que eles precisam necessariamente ter o acompanhamento de uma fisioterapeuta junto do trabalho de parto, se de repente eles podem aplicar algumas manobras, se é livre para todas as áreas, para doula, para fisio, para enfermeiro, você acha que deve ser estrito mesmo ao fisioterapeuta que tem maior conhecimento em relação às faces, ligamentos, para assistência ao trabalho de parto? Eu acho que as técnicas de spinning babies, elas são bem democráticas, né? A Gayle, ela ensina para obstetras, para obstetrizes, enfermeiras, fisioterapeutas, doulas,
profissionais de assistência ao parto. A questão é que quando a gente fala de Spinning Babies, a gente está falando de uma marca e essa marca exige uma certificação, né? Então, eu fiz o curso, eu pago anualmente a certificação para poder utilizar e para poder dizer que eu sou uma educadora perinatal Spinning Babies, entendeu? Então, assim, é lógico que quando eu conversei com a Gayle, eu falei, Gayle, eu trabalho num hospital escola, as pessoas vão me ver fazendo isso, minhas alunas vão aprender a fazer. Ela falou assim, desde que elas não saem por aí falando que elas são educadoras, spinning, babies certificadas, não há problema em divulgar o trabalho, né? E aí, inclusive, ela me deu a anuência para a gente fazer uma pesquisa, né? Ela, inclusive, quer que a gente faça pesquisa com a técnica, com a abordagem que ela criou, né? Então, eu acho que, sim, os residentes podem usar, né? Eu acho que a gente pode, sim, fazer um workshop, sei lá, né, Anderson? Você também como um praticante ou um entusiasta da prática, mas, assim, a gente tem que entender de biomecânica, a gente tem que falar de face, a gente tem que fazer... valorizar um pouco o trabalho também da fisioterapia, que não se reduz a isso, né? Porque a gente, na físio, quando a gente está lá junto com os residentes, a gente não está fazendo só spinning babies, né? Quando eu falo com eles, eu falo assim, olha, talvez se a gente fizer isso, esse movimento, a gente abra a pelve, né? Não, o spinning babies é um recurso a mais, mas a nossa visão biomecânica é bem diferenciada nesse sentido, do tipo, entender aonde está o bebê, quando eu falo para eles, né? Quando eles estão lá fazendo a avaliação, eu sempre pergunto, mas qual que é a altura? E eles olham para mim, acho que às vezes eles ficam até meio bravos, assim. Por que ela está me perguntando a altura? Porque para mim, vai, como fisioterapeuta, vai direcionar qual o movimento que eu vou fazer para ampliar aquele determinado estreito da pelve que está o bebê. Muito legal. Eu, algumas vezes, já consegui aplicar algumas coisas, técnica do spinning baby nas pacientes em analgesia, principalmente quando a gente não tem a físio para ajudar a gente lá dentro. Eu achei que a receptividade dos residentes foi super bacana. Eu tive bastante resposta boa em relação à sua aula hoje. Já antes de começar, alguns residentes falaram, não vou conseguir ver porque eu estou na assistência, mas depois eu vou ver ela gravada. Então, eu acho isso um ponto muito positivo. E o que eu acho que é importante a gente falar, principalmente para os mais existentes, é que, pelo menos quando eu fiz o curso, eu até estava um pouco receoso quando eu fui fazer o curso, que eu falei, eu não sei o que eu vou encontrar, eu achei que eu ia encontrar aquele pessoal que era vaginalista ao extremo e que poderia ser dos radicais que a gente tem aqui na cidade, e na verdade não, a Maíra ela é super racional, ela tem muito conhecimento a respeito do parto, o mecanismo do parto, e ela é bem pé no chão. Então, ao mesmo tempo que eu tinha no grupo algumas pessoas que estavam fazendo o curso junto comigo e que eram da linha radical e que falavam, nossa, nunca mais vou pegar um fórceps na vida, nunca mais vou fazer um epísio, nunca mais... A Maíra não, ela falava, não, gente, calma, não é bem assim. Isso aqui é um adjuvante, isso vai estar ajudando a gente no mecanismo do parto, na assistência ao parto, na evolução do trabalho de parto em si. Mas algumas vezes, sim, você vai precisar do fórceps, alguma vez, sim, você vai precisar de uma conduta mais ativa da parte obstétrica das antigas. Então, eu acho que tem que ser mais por essa linha de raciocínio. A equipe multidisciplinar, ela vai deixar a gente, vai facilitar e cada um vai ter uma ferramenta, uma arma para ajudar, na verdade, a paciente. Nosso intuito final é ajudar o trabalho de parto os pacientes, né? Porque é a gestante e o bebê a nascer. Bom, o João Paulo fez outra pergunta aqui, ó. E no momento do push, na hora do parto, você usa alguma técnica diferente do que usualmente fazemos? Por exemplo, o que a gente faz, prenda a respiração e faça força para perder o fôlego? Ou isso não tem muita explicação na parte fisiológica? Muito boa, Luiz, muito boa. Bom, existem trabalhos, né, que falam que o puxo direcionado, dirigido, ou uma apneia da mãe muito longa, a valsalva mantida por muito tempo,
vai provocar aí distúrbios hemodinâmicos na mãe e, consequentemente, no bebê, e ele pode ter uma alteração aí do pH e sofrer, né? Então, tem estudos falando sobre isso, essa explicação é importante, essa discussão, aliás, é importante, e eu não gosto muito dessa força comprida para fazer cocô, né? O mantra do expulsivo. A gente tem recursos com o rebozo do período expulsivo, que é o cabo de guerra, eu não mostrei aqui, porque não cabia nessa aula, não é uma prática do Spinning Babies em si, mas do uso do rebozo. Então, a gente pode envolver a mulher, se ela está numa posição verticalizada na banqueta, a gente passa o rebozo por trás dela e ela vai segurar, e a gente faz um contrapeso no outro lado, segurando o rebozo para ela fazer uma força direcionada nessa na região do períneo e não na região da glote, né? Então, ela mantém a valsalva, abdominal, né, a força, a prensa abdominal, mas frente essa que a gente... Não sei se eu respondi. Sim, ajuda. A doutora Fernanda que lembrou que você, André, tem um projeto de pesquisa ótimo, prontinho, e eu acho que vale a pena a gente deixar, então, um convite aqui aos alunos, residentes, aos médicos assistentes, para a gente começar, iniciar, então, a fazer pesquisa a respeito desse mecanismo do parto. Não necessariamente precisa ter o nome do Spinning Babies, eu não sei, mas aqui no nosso serviço. E aí o Luiz Brito já se colocou à disposição para ajudar nas pesquisas, tem eu, tem você, tem os outros professores aqui assistentes que estão engajados nessa melhora da assistência ao parto aqui no nosso serviço. Então, fica o convite aí para a nossa comunidade, dentro da Toca de Ginecologia do CAIS, quem tiver interesse em desenvolver alguma pesquisa, a gente só precisa de pessoas com força de vontade, garra, e vamos desenvolver, porque a gente tem estrutura para isso sim. Preciso saber se alguém tem mais alguma pergunta. Não sei se eu respondi todas. A princípio, acho que eu passei todas para a Andréia. Se eu pulei alguma pergunta, alguém pode chamar minha atenção. Eu vou começar a falar aqui, porque a gente já está perto do horário de finalizar. Se alguém tiver mais uma pergunta, é só colocar lá. Mas, assim, eu acho que faltou falar dessa ideia de fazer o workshop mesmo. Eu acho que a gente já acabou de ver que tem vocês dois, tem a Tuane, que também fez o curso com a Gayle, e a gente pode pensar em fazer um workshop mais aberto para todas as pessoas que têm interesse, porque eu acho que essas boas práticas na assistência ao parto, a gente está trabalhando muito nisso, Juliane, que cuida do centro obstétrico, tudo, e eu acho que é um momento muito bom para a gente dar um passo a mais. Eu sei dos trabalhos da Andréia, de anos, de antes dela fazer o curso do Spinning Babies, né, Andréia? No sentido de melhorar essas boas práticas no atendimento às gestantes, e eu fico muito feliz, muito mesmo, de ver o envolvimento dos residentes e o interesse deles, porque a gente vê que pessoas que saíram do nosso serviço ficam procurando essas atividades fora daqui, certo? Fora da Unicamp. E eu acho que a gente, como o Anderson disse, a gente tem esse potencial de trazer muita coisa para cá e fornecer isso na formação geral, principalmente do nosso residente, porque eu sei que as fisioterapeutas já têm isso aqui dentro, tá? Então, eu queria pedir para vocês fazerem um fechamento. A aula foi muito interessante, nós estamos aqui, ó, quase meio-dia, eu nem senti. Por mim, ficava aqui até as 14h, conversando com a Andréia e o Anderson sobre esse tema. Então, eu queria pedir para vocês fazerem um recado final para a gente.
Legal. Obrigado novamente por dar esse espaço para a gente aqui na reunião de departamento. Doutora Fernanda, obrigado a todos os presentes. André, essa aula foi maravilhosa, muito obrigado. Obrigado pela parceria aqui dentro da universidade, fora também. Eu acho que isso foi uma introdução, a gente tem muita coisa para mudar aqui no nosso serviço, em relação à extensão ao parto, analgesia, podemos buscar fazer esse workshop, agora que estou vendo aqui no chat, todo mundo pedindo. Vamos brigar com isso, André, vamos oferecer mais conhecimento nesse sentido para a nossa comunidade, juntar a físio, a enfermagem. Eu estou recebendo mensagens no meu WhatsApp, falando eu quero workshop, então vamos fazer acontecer e mudar para que a obstetrícia do CAIS volte a ser de vanguarda aqui no país. Você quer falar uma despedida aí, André? Sim, eu quero agradecer vocês essa oportunidade dessa discussão tão interessante, né? A gente tem que pensar que o Spinning Babies vem agregar, não vem tirar nenhum recurso, a gente está dentro de um hospital escola, a gente está dentro de um hospital que trabalha com gestantes de risco, então não são todas as gestantes que a gente vai poder aplicar. Existe momentos para serem utilizadas essa abordagem, e eu acho que a gente está junto na educação continuada, a gente tem que ter uma boa comunicação entre nós, para que a gente tenha o maior benefício aí, que o maior benefício seja para as nossas pacientes. Então, eu estou muito feliz por essa discussão de hoje, e eu estou à disposição aí para qualquer dúvida, discussão e um papo aí em continuidade com esse assunto. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Se a gente tivesse ao vivo, você ia estar ouvindo todo mundo bater palma e você não ia conseguir sair, porque todo mundo ia te parar muitas vezes para te fazer muitas perguntas e tirar muitas dúvidas. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo, você sabe, né, do quanto eu gosto desse tema, de ver essas conversas todas lá no CIAParto e em outros espaços que pensam em melhorar o cuidado obstétrico. Só uma coisa que eu vou falar, não esquecer do pré-natal, o Brito falou, eu faço basicamente só pré-natal agora. A gente fazia grupos na sala possível, grupos possíveis, de exercícios possíveis, quando a gente podia, né? Agora a gente está muito limitado, mas uma hora tudo isso vai melhorar e a gente vai voltar, lembrar da importância do preparo, né, no pré-natal, o quanto a gente tem de ganho nesse momento do parto, né, que você colocou, né, o João perguntou, o Brito colocou aqui também. Gente, eu queria agradecer de coração mesmo, a aula foi maravilhosa, um tema super, super importante, e realmente só agradecer, a aula vai ficar gravada, todo mundo querendo saber de tudo, do períneo, do rebozo, do parto, do workshop, e a gente agora ficou com esse dever de programar isso daí, tá? Contem comigo para esse trabalho. Pessoal, a semana que vem vai ser feriado na quinta-feira, então a gente não tem aula na quinta que vem, né? Todo mundo de folga, e eu gostaria de convidá-los já para a aula do dia 8, que quem vai fazer vai ser o professor Júlio e professora Joana, e eles também vão trazer um tema muito interessante, que eles vão falar de um programa que foi coordenado pelo departamento, pelo CAIS, de rastreamento de câncer do colo de útero, em Indaiatuba. É tipo um programa modelo para o Brasil, tá? E eles vão trazer um pouco de como isso foi criado e dos resultados disso para a nossa reunião também. Andréia e Anderson, muito obrigada, de coração, foi excelente, e obrigada a todos que participaram, perguntaram. Eu acho que assim, é um tema para muita reflexão e muito trabalho que a gente tem pela frente. Obrigada a todos. Tchau, tchau, pessoal.